Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais este dia de vida, por este tempo precioso que estamos aqui. Pai, muito obrigada pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Obrigada por mais este dia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão. Obrigada, Senhor, pelo partir do pão. Nós te amamos, Pai, te adoramos, te agradecemos, te exaltamos. Desejamos todos os dias sobre a nossa vida a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, o teu despertamento. E nós queremos avançar, rompendo de fé em fé, de glória em glória. Senhor, nesta manhã nós oramos por todos aqueles que estarão ouvindo este ensino e que chegaram aqui cansados, desanimados, tristes, que chegaram sem perspectiva, que eles possam ser animados no Teu Espírito Santo, que eles possam ser levantados, edificados, restaurados pela Tua Palavra, Senhor. Existem momentos na vida que nós passamos que é uma pressão tão grande e nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti para entender as coisas, para compreender, para avançar. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso o Senhor é o Deus da nossa vida. Conduza-nos, Senhor, no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Que todos nós possamos entender e compreender a altura, a largura e a profundidade do Teu amor e acreditar e confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós estamos, Senhor, aqui para Te agradecer e pedir que o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa família, os nossos filhos, Senhor, a nossa parentela. Cubra-nos, Senhor, esconde-nos do mal, em nome de Jesus. E assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Glórias ao bom Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, meus amados e preciosos, que bênção, hein? Estamos aqui hoje na nossa segunda live, segunda aula. Estamos aí meditando, estudando, aprendendo sobre orar em línguas e falar em línguas. Há uma diferença? Falamos ontem. Ontem fizemos uma boa introdução e hoje vamos entrar então no estudo. Vamos aprofundar aí esses conceitos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Estão com a sua Bíblia na mão, papel e caneta, glória a Deus. Vamos dar o nosso bom dia abençoado aqui. Bom dia, Maria Su, minha querida Marinalda. Ontem começou as aulas para as crianças aqui no Brasil e teve uma menininha lá que eu achei que era tua sobrinha, muito parecida contigo, coisa mais querida, que bênção, né? Nestor, bom dia Fabiana, minha querida, bom dia minha amiga querida pastora Maria Guedes, Andréia, minha linda, bom dia, Osielda, bom dia, Sinara, minha querida, um beijo, bom dia, minha amada Filetinha, bom dia, Thalita, bom dia, Keila, bom dia, glória a Deus. Vamos então para a nossa segunda aula, orar em línguas e falar em línguas. Tem diferença? Sim. Agora nós vamos para o estudo, amém? Já abra a sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 14, deixa aí aberta e marcada já. Nós vamos meditar nesse texto todinho. Vamos começar aqui lendo, né? 1 Coríntios capítulo 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha, agora dá um pause aí e marque língua estranha. Não fala aos homens, mas a Deus de fato. Ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistérios. Versículo 3.
Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Grife aí, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Vamos parar aqui um pouquinho. E nós já voltamos. Só um minutinho. Grife aí no versículo... Grife no versículo 2, língua estranha. E na palavra estranha, amados, o antigo, Melissa, essa sobrinha, amém, minha querida, paz do Senhor, Helenice, Jaqueline, sejam bem-vindos. O Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico, com algumas porções no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Na Bíblia original escrita no grego não existe a palavra estranha. Então as pessoas às vezes entendem a palavra estranha no grego significa uma outra língua, uma língua diferente. Então anote isso, nós estamos aqui é uma sala de aula, ok? Nós estamos aprendendo. Nós estamos estudando nesta semana todinha a série Orar em Línguas e Falar em Línguas. Então escreva isso aí. Então vamos ler agora, vamos começar a leitura de novo do versículo 2. Portanto, quem se expressa em uma língua diferente ou em uma outra língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistérios. Versículo 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente, para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Vejam, vamos começar a grifar a nossa Bíblia, vamos começar a anotar, a marcar, porque são textos importantes, ok? Então vamos lá. Aquele que profetiza, o que ele faz? Ele edifica a todos. Lembra que eu falei ontem o que é profetizar? E nós vamos ler aqui nesse capítulo o que significa esse ato de profetizar, de proferir, né? De trazer a palavra sobre o outro e também aquilo que Deus pode revelar que está no coração daquela pessoa para que ela seja despertada para testificar e conhecer a Deus. Amados, o objetivo de todas as coisas é levar as pessoas a conhecerem a Deus. Esse é o objetivo. Qual o objetivo da pregação? Qual o objetivo dos dons? Qual o objetivo do ensino? É levar as pessoas a conhecerem a Deus. É promover no outro uma experiência que ele venha conhecer a Deus. Bom dia, Carla querida, seja bem-vinda. Entrar as duas Carlas juntas aqui, Carla Barcelos e a Carla Padilha. Bom dia, missionária Carla querida, paz do Senhor, minha amada. Bom dia, Ariane, bom dia, Débora, bom dia. Tem pessoas que, se eu não conseguir dar bom dia, dá um bom dia aí que eu retorno, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos lá então. Versículo 4. Quem puder escrever para mim aqui, 1 Coríntios capítulo 14, eu fixo o comentário, tá bom? Obrigada. Versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. O que nós estudamos ontem na nossa aula introdutória. Mas quem profetiza edifica a igreja. Ok? Vamos lá. Versículo 5. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis.
Quem profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Paulo, ele era um poliglota, ele falava várias línguas, ele andou por várias nações, ele foi o precursor, né, do evangelho nas nações. Ele foi a pessoa que Deus escolheu para difundir o evangelho nas nações. E ele falava várias línguas. E ele também falava as línguas em mistério. Mas veja o ensino que ele traz. Por isso que ele tem autoridade para falar sobre e ensinar sobre. E nós temos que aprender para termos um culto organizado. Coisa linda é quando você se encontra com os irmãos e os irmãos têm esse conhecimento e junto nós conseguimos prestar um culto a Deus, um culto racional, um culto inteligível e um culto de adoração. Então vamos lá. Se fala, tem que interpretar. Se não interpreta, olha só o que ele fala no versículo 6. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei se não vos falar por intermédio de revelação ou de conhecimento ou de profecia ou ainda de ensino? Ele está fazendo uma pergunta. Ele está perguntando para nós, que proveito há? Bom dia, Santos, a paz, minha querida. Silmara, bom dia, Silmara, seja bem-vinda. Amém? Que proveito há se eu for até vocês falando em línguas? Que benefício eu estou trazendo a vocês? Qual é o benefício que eu estou promovendo para a igreja se eu ficar falando em línguas e não houver tradução? Que proveito eu tenho? Que proveito é esse? É o que Paulo está dizendo. Vamos ler de novo? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Paz, minha amiga querida, pastora Edgane. Beijo, minha linda, ó. Vai sair um coraçãozinho aí para você, ó. Glória a Deus, né? Que bênção. Vamos ler de novo o versículo 6. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Então ele está fazendo uma pergunta. Tem ponto de interrogação na sua Bíblia? Na minha tem. Ele está nos perguntando, que proveito há em promover um movimento em que as pessoas não entendem nada? Versículo 7. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? Paulo está perguntando, vejam, ele vai fazer 3 perguntas. O versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8 vai expandir ainda no 9. Ele vai fazer 4 perguntas. Paulo vai fazer 4 perguntas. A primeira é esta. A segunda é, há vários instrumentos musicais. Se cada um não tiver o seu propósito, como quem está ouvindo vai saber, olha, aquele ali é um som de um baixo, aquele é o som de uma guitarra, olha, é o som de um piano, é o som de uma harpa. Como que nós conseguimos distinguir o som dos instrumentos musicais? Agora vamos lá para o versículo 8. E mais, se a trombeta, eu estou lendo a versão King James, ontem eu estava lendo a JFA, hoje eu estou lendo a King James. Versículo 8. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha?
Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciares sons que se podem entender, grifem aí, sons que se podem entender. Como se compreenderá o que dizeis? Pois estarei como que jogando palavras ao vento. Meu Deus. Versículo 10. Realmente, há diversos idiomas no mundo. Contudo, nenhum deles é sem sentido. Todos eles têm um sentido. Versículo 11. Porquanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. E é verdade. E é interessante, né? Nós que andamos por aí fazendo missões, eu agora estou fazendo, né? Estou fazendo inglês e vou começar agora também o estudo do italiano. Então, por quê? Porque você chega nos lugares, você quer se comunicar com as pessoas e você não consegue. Eu entendo tudo que as pessoas falam, mas eu não falo a língua deles. Olha que lindo o beija-florzinho ali tomando. Vamos ver se dá pra ver. O beija-flor. Vamos ver. Um pouquinho que saiu aqui. O beija-flor tá tomando aguinha. Ai, que lindo. Que bonitinho, né? Que amor. Então, amados, prestem atenção no que Deus está nos ensinando aqui. Por quê? Porque se nós prestarmos a Deus um culto racional e se nós entendermos que nós somos as pessoas que Deus aprovou para que o outro seja edificado, para que o outro seja conhecido, para que o outro conheça a Deus, perdão. Porque o dom que Deus dá a mim é para alimentar o outro. Então é o que Paulo está dizendo. Paulo está falando de que vai adiantar você falar em línguas e o outro não entender. E aí nós vamos entrar nesse slide aqui, vamos dar uma pausa na leitura, vamos entrar nesse slide e já voltamos para a leitura. Então de que vai adiantar? Nada. Olha, o falar em línguas, ele não é estático, mas ele é autocontrolável. E nós vamos ver aqui no mesmo capítulo que Paulo vai dizer que o espírito do profeta tem que estar sob o controle daquele que está falando. Nós vamos ler isso nos versículos, caminhando para o meio do versículo ali. Então, os que falam em línguas estavam cientes do que acontecia à sua volta. Ou seja, você está falando em línguas. Você está consciente. Você está com a sua consciência plena. Você está falando em línguas. Você está consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. Se você começa a falar em línguas e não tem intérprete, o que você tem que fazer? Você tem que controlar o seu espírito e falar na língua que as pessoas entendem. Porque senão, diante de Deus, você não está aplicando corretamente o uso das línguas. Tem pessoas que perguntam, mas pastora, eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu saio falando em língua. Não, meu amado. Se você quer ser um cristão maduro, você tem que saber usar, manusear o seu dom. Você tem que ter o controle sobre o seu dom, para que você saiba usá-lo, aplicá-lo de forma eficiente. Porque senão você vai estar só você se edificando, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. O primeiro propósito de falar em línguas é a edificação própria, é a sua edificação. E o segundo é a edificação da igreja. Então, tendo esse conhecimento, tendo esse discernimento, eu consigo agora usar o meu dom, sabendo que o propósito do meu dom é a edificação das pessoas. Porque a minha eu já faço no meu quarto, eu já faço na minha intimidade com Deus, eu já oro em línguas com Deus. Agora, publicamente, quando eu falo em línguas,
O meu falar em línguas tem que ser para edificar as pessoas e não para confundir as pessoas. Então vamos na sequência aqui da leitura bíblica. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 14. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Versículo 11. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Ou seja, não vai haver uma comunicação entre as partes. Não havendo uma comunicação entre as partes, não há um entendimento. Aonde Cristo é glorificado nisso? Em nada. Aonde Cristo é conhecido nessa relação de comunicação? Não é. Versículo 12. Assim, igualmente vós, que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para o corpo de Cristo. Então, se você fala em línguas, amadureça o seu dom. Peça a Deus para que Ele te dê interpretação. Comece a usar os dons. Amados, a melhor maneira de você ser útil para o reino é você exercitar aquilo que Deus te deu. Quando, em seguida que eu me converti, eu não lembro exatamente quando, 6 meses, foi um tempo assim, bem em seguida que eu me converti. Eu tenho uma experiência que eu conto no meu livro, no primeiro livro que eu escrevi, bem no finalzinho, o último capítulo, que eu estava em uma viagem internacional, eu estava indo para os Estados Unidos, e eu havia ganhado um prêmio, né, da empresa que eu trabalhava, e foi a minha primeira viagem internacional, isso já faz mais de 10 anos. Quando eu estou dentro do avião, eu tenho uma hemorragia uterina. Eu estava a mais de 6 horas de voo, eram 12 horas de viagem. E eu tive uma hemorragia uterina dentro do avião. Eu perdi quase todo o sangue do meu corpo. Nós temos em média aí 5 litros de sangue. Eu perdi quase todo o sangue do meu corpo. Eu cheguei nos Estados Unidos, a minha gengiva e essa parte aqui do olhinho, ó, ela estava tudo verde. Verde. E eu fui com um grupo de pessoas, nós fomos em um grupo, né? Nós fomos para fazer um curso e fomos uma equipe no Brasil. Foram selecionados aí, não lembro se foram 14 ou 20 pessoas. E o dono da empresa tinha ido junto. Amados, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei com hematócrito a 6,5. Isso significa que a pessoa ela tá quase tendo um colapso. E os médicos de lá olharam para mim e perguntaram, o dono da empresa estava junto e traduzindo, né? O que tinha acontecido comigo. E eles não sabiam. E ele falou, como que ela está viva? E aí então eles me colocaram para tomar bolsa de sangue, a hemorragia não parava e eu lembro que eu me ajoelhei no banheiro do hospital. E eu pedi para Deus, Deus, para essa hemorragia. Eu não quero morrer, eu quero cumprir o seu propósito aqui na terra. E o Espírito Santo ministrou o meu coração que ele estava me dando o dom de cura, mas que eu tinha que aprender a usar o dom de cura. E eu estava pedindo de forma errada. E aquilo, misturado com a dor, misturado com o sangue na veia, com todo aquele monte de aparato que estava sobre o meu corpo, eu voltei para a cama e eu dormi. Bom, tive alta 3 dias depois, fiquei 3 dias no hospital tomando sangue, fazendo tudo que é tipo de exame. E aí eu comecei a estudar sobre o dom de cura. E comecei a pedir para Deus, por que eu pedi errado? Porque eu pedia para Deus, Deus, para essa hemorragia. E o sangue não parava de sair. E aí eu fui entender que eu não devia pedir
eu devia ordenar que o meu corpo voltasse ao estado natural, normal. Porque Deus nos deu dons para exercermos os dons. Então, útero, volte ao normal. Pele, volte ao normal. Órgãos, voltem ao normal. Esta era a oração que eu tinha que fazer. Eu tinha que usar o dom que Deus me deu. Mas como eu era neófita, nova na fé, não tinha ainda um estudo bíblico, eu comecei agora, naquele momento, eu comecei a aplicar o dom. Eu comecei a orar pelas pessoas, eu comecei a estudar a palavra. Então, os dons, eles devem ser exercitados. Quanto mais tu exercita, mais maduro você fica nesse dom. E falar em línguas é um dom. É uma capacitação do Espírito Santo para que a outra pessoa seja edificada, mas ela tem que entender o que você está falando. Porque se ela não entender o que você está falando, a outra pessoa não está sendo edificada. A palavra edificada significa levantada, tirada daquela situação. Então, exercer o dom, amadurecer o dom, exercitar o dom, vai fazer com que você saiba aplicá-lo com eficiência. Então não fica como as pessoas por aí, tudo enlouquecida, pulando, gritando. Nada contra quem é pentecostal. Eu sou pentecostal, mas eu sou uma pentecostal diferente, eu falo, comedida, no sentido, né? Porque eu amadureci o meu dom. Então, amadurecer o dom faz com que você possa servir o outro com qualidade, com responsabilidade, auxiliando essa pessoa a conhecer a cada vez mais Cristo. E isso é importante, amados. Porque, veja, o Paulo disse que nós devemos, se nós procuramos exercer os dons espirituais, versículo 12, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar amadurecer. Vamos lá no versículo 12 de novo? Assim igualmente vós, ponto. Visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Eu falo em línguas e tem momentos que eu interpreto línguas, mas eu exercito o dom de cura, porque o dom de cura, ele edifica a pessoa que está ouvindo. Tem momentos que eu falo em línguas e que eu não entendo, e tem momentos que eu falo que eu interpreto. Então, se eu exerço o dom de cura e as pessoas são curadas, são edificadas, eu tenho a maturidade de entender que nem sempre quando eu falar em línguas eu vou ter interpretação daquela língua, então eu vou usar o dom de cura. Eu não sou mais santa porque eu falo em línguas. Eu sou santa porque eu estou debaixo do sangue de Cristo. O sangue dele me justificou, me santificou. Tanto que Paulo vai dizer que se eu tenho que procurar um dom, se eu tenho que procurar o dom entre falar e entre profetizar, que eu profetize. Então, isso se chama maturidade, relacionamento com Deus, aplicabilidade do dom, exercício do dom. Já tiveram pessoas que eu orei e não foram curadas? Claro que sim. Porque Deus cura todo aquele que manifesta fé. Tem pessoas que você cura que não manifesta fé. Perdão, tem pessoas que você ora por cura, que não manifestam fé. Vejam, em todas as curas que Jesus vai exercendo em seu ministério, ele fala, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. A cura, ela está ligada entre aquele que exerce o dom e aquele que exerce a fé. Então, em 15 anos de pastoreio, não, 15 não, deixa me ver, 13 para 14 anos que eu exerço o pastoreio, eu tenho muitas experiências com o meu dom. Algumas frustrantes, mas a maioria com êxito. Por quê? Porque eu tive que aprender. Eu tive que aprender a identificar. Eu tive que aprender a orar corretamente.
a declarar corretamente. Então, é o exercício do dom. Então, você tem que saber qual ou quais são os seus dons e começar a exercitá-los para que o outro seja servido por esta porção que Deus nos deu, chamado dom. E assim, quem é conhecido? Deus. E nós estamos levando as pessoas para um conhecimento de Deus, que é o nosso propósito. Versículo 13. Sendo assim, aquele que fala uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Então, você fala em línguas? É diferente de orar em línguas. Orar já expliquei ontem na introdução. Quem não assistiu a aula de ontem, vai ali depois aqui esqueci como é que fala, no feed, né? E você vai ver, aula 1, tá lá, aula 1. Versículo 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Por quê? Porque se eu tô ali falando, orando e eu também não entendo, eu não tô produzindo nada na minha mente, não tô produzindo fé. Então eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me dá o dom de interpretação. Me faz entender a oração que eu estou fazendo. Me faça interpretar a língua que eu estou falando. Versículo 15. Diante disso, o que fazer então? Agora Paulo vai explicar. Diante disso, tudo que nós estamos falando aqui, o que fazer então? Orai com o Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Veja, intelecto. É uma oração racional, é um falar em línguas racional, porque você está entendendo o que está acontecendo ali. Então você ora no Espírito, mas ora de forma inteligível, compreensível. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão. Cantarei com o Espírito, mas igualmente com a razão, que é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, amados irmãos, que vos apresentei diante de Deus como um sacrifício santo e agradável, que é o seu culto racional. Olha aí, vamos ler lá, ó. Romanos capítulo 12, versículo 1. Leia aí comigo. Aqui, essa versão que eu falei é JFA, mas eu vou ler na King James, que hoje eu estou lendo a King James. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, que é o vosso culto racional. Então não adianta pular, dançar, subir parede, orar em língua se não está entendendo nada. Beijo, Lionel, meu lindo, ó. Coraçãozinho para você, meu amado. Nosso teólogo mirim vai começar a aula amanhã, hein? Glória a Deus, né? Depois eu vou falar aqui no final, tá bom? Então vejam, qual é o nosso culto racional, amados? Qual é o nosso culto a Deus? Como nós prestamos um culto todos juntos, todos ali na igreja, um edificando o outro, um servindo o outro. Não é um falando do outro, um desprezando o outro, não. Gente, em nome de Jesus, nós temos que prestar um culto a Deus unidos, focados, adorando, servindo um ao outro, usando o nosso dom para a edificação do outro. Glória a Deus! Isso é maturidade. Então vejam, versículo 16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com o teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém? A tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. Agora Paulo vai entrar em uma outra parte, ó, ele está falando do culto na igreja.
Ele está falando como esse culto deve acontecer, como nós devemos administrar os dons nesse movimento, como que nós devemos usar os dons nesse encontro. Então vejam, em um culto, normalmente sempre tem pessoas que não são cristãs, são convidadas. Pessoas que são levadas pelos crentes que estão ali, pessoas que estão passando na porta daquela igreja e ali elas entram para cultuar. Então Paulo está dizendo, se vocês estão em todo esse movimento e tem ali um indouto, quem é um indouto? Aquele que não conhece a Cristo, aquele que não conhece a palavra ainda. Como que ele vai compreender esse movimento? Como que ele vai entender isso? Ele vai explicar. Vamos lá, versículo 17. É possível que estejas dando graças muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Aquele que está ao seu lado, aquele que ainda não conhece a Cristo, aquele que ainda não entende o que significa esse movimento. Versículo 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vós. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua diferente. Olha a maturidade. Paulo falava muitas línguas idiomáticas e falava também em línguas conectadas ao céu. Mas ele tinha uma maturidade, que é o que nós devemos exercer, de compreender que falar em línguas não demonstra mais ou menos santidade. Mas o que demonstra ser santo é quando você entende o local que você está e como que você vai servir aquelas pessoas. Raramente, muito raramente, você vai ver eu falando em línguas aqui e não interpretando-os. Eu falo o português, eu quero que as pessoas entendam o que Deus está falando. Eu quero que as pessoas compreendam, que elas aprendam, que elas sejam próximas de Deus, através do conhecimento. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Paulo diz, olha, eu falo muito mais língua que todos vocês. Mas eu prefiro na igreja, ele está pontuando aonde? Na igreja, grife aí. Versículo 19. No entanto, na igreja, ou seja, no encontro dos santos, eu prefiro comunicar palavras, 5 palavras, que as pessoas me entendam, do que 10.000 que ninguém entende nada. Versículo 20. Irmãos, olha Paulo falando, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adulto quanto ao entendimento. Olha que ensinamento tremendo. Olha que coisa linda. Deus está nos promovendo através destas aulas. Eu tenho certeza que todos vocês que estão participando dessas aulas, que estão aprendendo com a palavra, porque nós estamos lendo a palavra e fazendo a exegese da palavra, respeitando a hermenêutica bíblica, eu tenho certeza que todos vocês que se apropriarem desta verdade e começarem a usar esta verdade, vocês vão alcançar um nível de maturidade que quando você começar a falar com as pessoas, elas vão dizer, eu quero Jesus. Eu vejo Jesus em você. Porque o conhecimento gera maturidade. E a maturidade promove Cristo na sua vida. Você se torna um promotor. Você vai promover Cristo através da sua fala, do seu comportamento, mas principalmente do seu entendimento. Eu ensino isso nos seminários de cura, da escola de cura. Você é hoje fruto daquilo que você pensa. Você é hoje fruto daquilo que você pensa.
Porque conforme você pensa, você age. Então, se você pensa errado, você vai agir errado. Agora, se você pensa correto, você vai agir correto. Então, Paulo diz, não sejais infantis. Não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, ou seja, seja criança quanto ao mal, ou seja, não faça o que é mal. Mas, naquilo que é importante, seja maduro. Como você entende as coisas. Versículo 21. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas, e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso dirão, estais loucos? Então vejam, amados, os ensinos que Paulo está nos trazendo. Então, o falar em línguas, ele é difundido aí como uma evidência do batismo no Espírito Santo, como muitas pessoas falam, né? A posição pentecostal, ela sustenta que o batismo do Espírito Santo ocorre depois da conversão. Porém, o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento em que a pessoa nasce de novo. Porque a palavra batizar significa lavar com água. Do grego, no hebraico, significa imersão. Imergir nas águas. Que vai ter aí a representatividade da purificação, que é onde o Espírito Santo começa agora a operar em nossos corações. Então, a maior evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo não é o falar em línguas, mas é o amor. O amor é a maior evidência de que a pessoa tem comunhão com o Espírito Santo. Agora, o orar em línguas, ele é muito importante, como nós falamos ontem. Vou deixar essa tela aqui para nós falarmos dela amanhã, porque já são 7 horas e 43 minutos no Brasil. Então, nossas aulas têm uma duração de média aí 40 minutos, 50 minutos. Vamos deixar esses slides para amanhã, porque nós vamos continuar estudando. Amém? Então, vamos pegar a porção que Deus nos deu hoje, deste rico ensinamento. Vamos avaliar como nós estamos entendendo, aplicando esse conhecimento, em nome de Jesus, e vamos começar a amadurecer os nossos dons e usá-lo de forma responsável e madura. Amém? E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, porque a maturidade faz isso, né? A maturidade nos coloca em outro nível, Amém, meus queridos e amados? Olha, vou deixar aqui alguns recados importantes para vocês. Fiquem aí para escutarem os recados que são importantes para você e para sua família. Ontem nós demos início à volta às aulas da nossa instituição da Fateja. Nós temos uma instituição de ensinos de formação livre, chamada Fateja Brasil. Quem não segue, anota aí alguém para mim nos comentários. Pode começar a seguir lá para você receber todas as informações. Nós temos gratuitamente cursos gratuitos e cursos pagos. Você deve fazer os dois, os gratuitos e os pagos. Abençoar também nosso ministério em nome de Jesus, amém? E nós também gostamos de abençoar as pessoas, que nós entendemos que esse é um princípio bíblico. Nós começamos ontem, aqui no Brasil, a turma dos teólogos mirins. A nossa turma Kids acontece toda segunda-feira, às 18 horas, horário do Brasil. Então, você entra lá no @FatejaBrasil, segue lá a página, e lá na página tem o link do WhatsApp. No botão também dessa imagem lá na página tem o link do WhatsApp. Você clica lá, @FatejaBrasil. Tá aqui no comentário, Jaqueline. Ó, você clica lá no Instagram, tem o WhatsApp da secretaria. Por lá você pede para fazer a inscrição.
No Brasil, acontece às segundas-feiras, às 18 horas, 45 minutos de aula para as crianças gratuito. As crianças que tiverem participação durante a aula no decorrer do ano, ao final do ano, vão participar da formatura online. Agora nós vamos ter uma formatura online, dia 31, das crianças que fizeram aula conosco o ano passado. Para as crianças da Europa, Reino Unido, as aulas acontecem às quartas-feiras, 14 horas, horário do Brasil. Aí cada país faz seu fuso horário. Por exemplo, Portugal às 18, a Alemanha às 19. Aí cada país faz o seu fuso horário. Então, para as crianças da Europa, Reino Unido e os demais países que fazem fuso horário, a turma acontece às quartas-feiras. E nós temos também, gratuitamente, a formação teológica para jovens. Então, para as crianças de 3 anos a 11 anos de idade. Para os jovens, de 12 a 17 anos. Então, eles vão ter durante todo o ano uma aula por semana. Toda segunda-feira, Brasil. Toda quarta-feira, Europa, criança. E aos sábados, para os jovens, 9 horas da manhã, horário do Brasil. Aí a turma vai ser misturada, Brasil com Europa, não há problema. Tá bom? Aí as crianças do Brasil podem fazer junto com as crianças da Europa. Então você entra lá no @Fateja Brasil, segue lá o Instagram da Fateja, porque por lá vocês vão receber informações atualizadas dos cursos pagos e dos cursos gratuitos. Esses são totalmente gratuitos, tá bom? Então vocês entrem lá e por lá vocês vão fazer a inscrição dos seus filhos. Amados, as crianças e os jovens estão muito viciados nos jogos. Eles podem jogar? Claro que podem, mas tem que colocar eles também para estudar a palavra. Todas as nossas professoras, todos os nossos professores da Fateja, todos eles são formados por nós. São formados em teologia e estão se formando agora em pedagogia cristã, que é um dos cursos que nós damos aqui na nossa instituição. Elas estão se formando agora no mês de maio, também em pedagogia cristã. Então são pessoas preparadas, que conhecem a palavra, que já têm experiência de sala de aula com crianças, têm experiências com adolescentes. Então os seus filhos estarão na mão de pessoas que amam a Deus e que estarão ali ministrando a aula a eles, tá bom? Então eu quero deixar aqui essa oferta sobre a sua vida, sobre a sua família e pedir que você vá lá. E você pode compartilhar, pega o link da Fateja lá do post e compartilha com os seus grupos para nós alcançarmos aí as crianças e os adolescentes. Eles precisam conhecer da palavra de Deus, amém? Então eu conto com você. Nós temos lá cursos também. Você cuida de pessoas? Nós temos um curso que vai começar agora em abril, que é Mentores Cristãos. É uma formação que eu dou de 6 meses, formo mentores para cuidarem de pessoas. Então você pode também fazer esse curso. Esse é pago, é um curso pago, mas você também pode fazer para abençoar nosso ministério, amém? É melhor você investir no conhecimento, né, do que investir naquilo que às vezes não traz vida, né? Nós compramos aí roupas, coisas que são boas, mas que às vezes não trazem uma edificação para a nossa fé. Então sigam lá a nossa página, façam os cursos conosco e também você pode estar adquirindo nosso material didático, nosso material escrito, né, os nossos livros. Eu tenho aqui 7 livros de autorias minhas, que você também pode estar adquirindo, presenteando pessoas no Brasil e fora. Se você também quiser semear, você pode comprar os livros. Eu vou colocar um post aqui hoje pela manhã, como você faz para comprar os livros, tá bom? Aí se você quiser, é só entrar lá. Amados, vamos orar e agradecer a Deus por esta aula maravilhosa, por este conhecimento rico que Deus nos trouxe. Pai, muito obrigada pelo teu amor, a tua graça, a tua bondade. Obrigada por este ensino, que cada um aqui, Senhor, tenha recebido a sua porção, tenha entendido e possa não só se apropriar, olha amor, como também viver e aplicar essas verdades. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Minha mãezinha querida está entrando aqui agora. Mamushka, um beijo, te amo. Dá um beijo no pai. Fiquem com Deus e até amanhã, 7 horas da manhã, se o Senhor Deus nos permitindo.